Bom dia a todos. O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que talvez seja o mais importante, um dos vídeos mais importantes que eu vou estar gravando até agora, né? A gente vai estar falando hoje sobre a principal característica das vítimas dos psicopatas domésticos, que é a hiperempatia, né? É essa capacidade que faz com que o ser humano seja capaz de se colocar no lugar do outro ao ponto de sentir a dor do outro, né? É uma super capacidade de alteridade, né? E é a principal característica das vítimas dos psicopatas domésticos, né? Porque a hiperempatia faz com que você seja capaz de se colocar no lugar do outro e que chegue ao ponto até de colocar o outro, né? Você se coloca no lugar do outro e aí você coloca o outro como prioridade sobre você, né? Então, quando isso acontece, isso deixa de ser uma boa característica, né? E passa a ser uma característica que opera contra você, né? Por quê? Porque nós nunca devemos colocar o outro na nossa frente, né? Nós temos sempre que ser a prioridade nas nossas vidas, né? Da onde que pode ter surgido essa hiperempatia, né? Essa hiperempatia pode ter nascido, né, com a criança, né? Ou ela pode ter também surgido de um trauma de infância, né? Quando a criança precisou proteger alguém que supostamente deveria estar protegendo ela, né? Quando isso acontece, a criança aprende a passar por cima dela mesma, a considerar os sentimentos dos outros mais importantes do que os dela, né? E isso faz com que, quando ela cresce, ela se torne uma vítima perfeita para os psicopatas domésticos, né? E o que acontece é que numa relação afetiva, né, com um sujeito desses, mesmo após ela já ter conseguido, ela já sabe quem é aquela pessoa, né? Ela já sabe que a pessoa foi capaz, a pessoa já mentiu, já traiu, já enganou, já cometeu transgressões, já fez tudo, né? Ela já sabe que ele não é uma pessoa confiável, né? Só que quando ele faz o joguinho de vítima do mundo, né, que eles são especialistas em fazer, né, de inverter, né, ele se coloca como um pobrezinho, coitadinho de mim, eu sou a vítima, ela perde o contexto todo, né? Por quê? Porque ela se coloca no lugar dele, né, ela é capaz de se colocar no lugar dele, de cair nesse joguinho, né, e acreditar nas palavras dele, desconsiderando completamente as atitudes, né? O que é um absurdo, né? Mas ela faz isso mesmo indo contra ela mesma, né? Mesmo ela sabendo que tem uma vozinha lá dentro dela que está gritando, né? Para ela não fazer isso, né? Mas ela desconsidera essa voz, né? Essa voz que está gritando é a voz da criança traumatizada lá de trás, né? Que está tentando avisar a ela, né? Mas ela não escuta, porque ela aprendeu a passar por cima dela mesma, né? Ela tem um nível de cobrança absurdo com ela mesma, né? Ao mesmo tempo que ela tem um nível de tolerância absurdo com o outro, né? Então, a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, né, para essas pessoas hiperempáticas, né, é o seguinte: eu acho que tem 3 caminhos, né, a serem seguidos. Jamais deixar de escutar esse grito, né, dessa criança lá de dentro que passou pelo trauma da infância, né, e que está tentando avisar, né? A segunda coisa é o seguinte: analisem as atitudes das pessoas e não as palavras. Não caiam no jogo da vitimização. Não acreditem que o sujeito que faz tantas coisas erradas seja vítima, nem pobrezinho, nem coitadinho, né? E por último é o seguinte:
A gente precisa aprender a colocar nós mesmos sempre, né, em primeiro lugar, né? Jamais colocar outras pessoas na nossa frente, né? Na nossa vida, né? Nós temos que ser mais importantes do que qualquer outra pessoa. Esse vídeo é muito, muito importante, né? Talvez seja um dos mais importantes de todos que eu fiz até agora. Tá bom? Obrigada.